Hello, students! Olá, galerinha do nono. Hoje a gente está aqui para quase concluir o nosso capítulo 5, tá? Nós vamos rever, né, na verdade, o conteúdo que eu passei para vocês na semana passada, que foram os connectors, que são as palavrinhas que a gente usa como conectivo. E hoje nós estamos usando o nosso material Words in Action, página 114, tá? Essa seção do Words in Action, ele traz muito a parte do vocabulário, tá? Então a gente vai entrar na parte do capítulo que fala sobre vocabulário. As relações de consumo existem tanto quando adquirimos produtos como quando contratamos serviços de outras pessoas ou empresa. Agora você vai conhecer os termos que são usados para nomear alguns desses produtos e serviços, tá? Então a gente vai conhecer os termos que a gente usa para isso. Goods and service. Even without money for our own purchase, children and teenagers consume many things in our daily lives. Look at the items below and write in your notebook the ones you consider essential to your life. Então ele pede que vocês marquem, né, desse vocabulário que tem aí embaixo, o que vocês acham essencial para o consumo da vida de vocês. Books, clothes, food, glasses, hairdresser, magazine, shows e technology. Tá? O que vocês acham que é essencial? 2. Read the text and write the best option to complete the sentence in your notebook. Eu tenho aqui um trecho, tá? De um texto. E aí eu tenho falando sobre Basic Economics, Goods and Service. E aí na letra A e letra B, vocês vão ter que escolher qual das três opções completam essas frases para torná-las verdadeiras, ok? Então vocês vão completar essas frases só marcando a opção correta. Página 115. Na página 115, o exercício 3, ele traz assim, ó, go back in the activity 2, in the intermeaning the following words in your notebook match to the pictures. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 6 imagens e os nomes dentro do quadro verde. Então, vocês vão ter que relacionar essas imagens com esses nomes. Qual das imagens são books, clothes, fixed dinner, food, giving, haircut e teaching. Ok? Exercício 4. Deixa eu voltar aqui. Go back the items in activity 3 in your notebook. Say whether you are good or service. E aí vocês vão ter que marcar no caderno de vocês qual dessas opções do exercício 3 elas são goods and service. Qual delas vocês consomem o produto ou vocês consomem o serviço. Página 116. Na 116 não tem nada para ser feito, só na 117. Deixa eu passar. Na 117, a gente entra na parte da gramática, onde traz os connectors, que são as atividades que a gente fez na aula anterior. A look into language. Na sessão anterior, você ampliou seu vocabulário em relação à oferta de bens e serviços. Agora, vai retornar alguns textos lidos e analisar palavras que contribuem para a construção dos argumentos. Número 1. Read the following excerpts and dig with reading in the Word in Action section. Each highlighted word helps express specific ideas. Identify and write the best alternatives in your notebook. Então eu tenho aqui algumas palavras que estão em negrito. Na letra A é o although, B, to, however, as well as. E aí vocês vão ter que marcar qual dessas três opções que dá a ideia usada por essas palavras, tá? Conclusion, condition, contract, addiction, consequent, propose, result. E aí vocês vão ler as 5 frases e vão marcar qual é a opção
para cada uma dos connectors utilizados. Exercício 2. Read Activity 1 and then write the following sentence are true or false in your notebook. Então eu vou marcar verdadeiro ou falso para as frases aqui, de acordo com o que vocês viram lá no exercício 1. Tá? Leiam as frases e marquem verdadeiro ou falso. Página 118. In your notebook, match the two columns to the form sentence, make sentence according to what you have discussed in your classmate and teacher. Então, vocês vão relacionar a letra A, B, C e D com 1, 2, 3 e 4 para poder formar uma frase única verdadeira, ok? 4. Read the following extracts about consumer rights in Norway, then identify the statements are true or false. Então, eu vou ler o textinho, e aí eu tenho duas palavras em negrito, therefore e otherwise. E vocês vão ter que marcar essas opções da A, B, C e D, quais delas são verdadeiras e quais falsas. Exercício 5. Which word and complete the following sentence. Vocês vão ter que substituir, tá, os cadeados por dos connectors que a gente aprendeu nessa unidade, tá? Então, eu vou ler a frase. Se a frase tiver com um sentido de concordância, eu vou botar que seja de adição. Se ele está discordando, eu vou usar que seja de discordância. E assim sucessivamente. Eu vou trocar os cadeados por um dos connectors que a gente aprendeu nessa unidade. Página 119. Put on paper. Muitas pessoas abrem mão dos seus direitos para evitar o trabalho de registrar uma queixa. No entanto, requerer os direitos é um ato de cidadania muito relevante. Por isso, você vai escrever uma carta de reclamação. A consumer complaint. Tá? Write to for a consumer to complain. What for? Complain about products and services using reason arguments. To whom? People that might interest the same product. Então, o que ele quer? Que vocês escrevam uma carta reclamando sobre algum produto endereçado a outras pessoas que possam ter passado pelo mesmo problema com determinado produto. Ok? Have you ever felt like you complain about the good services? Why? E você costuma reclamar quando você recebe um produto com defeito, quando você recebe um serviço que não está do teu agrado? Ou você simplesmente não reclama e deixa para lá? Read the consumer review below, answer the questions in your notebook. Então, eu tenho aqui que vocês vão ler esse textinho e vão marcar letra A e B, qual das três opções é a resposta que completa a sentença, ok? Tem a letra C na página 120 aqui, ó, para fechar. Número 3. In your opinion, what is the importance of registering the complaint? Na sua opinião, qual é a importância da gente registrar uma reclamação, tá? E aí você vai ler novamente a atividade 2 e vai imaginar como você agiria numa situação parecida. Exercício 4. Thinking about the complaint in your read the activity 2. Check some aspects below that you should take into consideration to create your complaint and complete the following list. Então, eu tenho aqui uma lista de algumas coisas que vocês precisam providenciar para fazer uma determinada reclamação. E aí vocês vão ter que acrescentar alguma coisa se vocês acham que estão faltando. 5. It's time to write to our complaint. Follow the steps below. Decide if you're talking about the goods and service. And gather information includes to complaint. Então, agora é a hora de você escrever sua reclamação. Então, você primeiro tem que decidir se você vai falar sobre produtos ou serviços, né? E o que você vai incluir na sua reclamação.
Então, você vai ter que incluir na sua reclamação, descrever o problema, descrever o resultado que você quer, tá? Eu quero uma indenização, eu quero que conserte o aparelho e assim sucessivamente. Ask for a response within reasonable table. Pergunta sobre como resolver isso. Aí na página 121, que é a última, você tem que trazer os defeitos do seu produto, do seu serviço. Tem que falar usando palavras corretas de como você gostaria que fosse resolvido esse problema. E aí depois, por último, você vai colocar isso no papel, ok? E depois você vai dizer se você vai fazer essa reclamação na internet, no jornal da escola ou no jornal da vizinhança, ok? Então a gente está fechando aqui na página 121. Na próxima semana eu mando o gabarito para vocês. Beijos e até a próxima.